Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma alegria, uma honra cumprimentá-los. E com certeza também ao internauta que interage conosco, é com muita alegria também que o fazemos, sempre prontos a mais um banquete celestial, que já começou a partir do momento que aqui nós passamos a ouvir louvores, esses magníficos, lindos louvores desenvolvidos pelo ministério, e com certeza já fomos ricamente abençoados. A palavra doutrinária desta noite é a imutabilidade das alianças divinas. A imutabilidade das alianças divinas. Muito bem, então vamos, para que o Senhor nos abençoe e nos faça nessa noite uma vez mais conhecedores da sua palavra, partícipes da sua natureza divina. Muito bem, então nós iniciamos nessa noite com uma palavra que eu posso colocar para vocês como conceito, apenas como conceito, nunca como definição, a palavra imutabilidade. A imutabilidade divina significa que Deus não muda, jamais, ou seja, tanto o seu ser como as suas perfeições não sofrem quaisquer alterações. Ele é imutável, ele não muda. Ele não muda, portanto, de forma alguma. Ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Eu estou aqui me comunicando com a pastora, que não sei se está lá ligado o disjuntor, acho que sim. Mas pode vir, meu amor, primeiro tente. Eu creio que sim. É o split do púlpito. O split do púlpito, número 1, lá em cima, lá em cima. Isso. Acho que está ligado, né? Perfeito. Muito bem, então, deixe para lá agora, a pastora resolve isso aí, fiquem tranquilos com relação a isso, glórias ao Senhor. Então, vamos repetir, a imutabilidade divina significa que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto o seu ser, a sua essência, como suas perfeições não sofrem quaisquer alterações. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são irrevogáveis. Os seus propósitos e promessas são irrevogáveis. Amém? Então, nessa noite, nós vamos passear na palavra e perceber que essa imutabilidade é real, é maravilhosa, é gloriosa. Então, veja bem, em Tiago 1:17, diz algo glorioso. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de mudança. Repitamos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver, em quem não pode existir variação de mudança. Muito bem, Senhor Deus, te bendizemos e glorificamos o teu maravilhoso e sublime nome. Tu que nos reunistes aqui, tu que permitiste que desenvolvêssemos a oração inicial, tivéssemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora com certeza, Pai, darás para nós a mesma visão, a mesma glória que já derramaste sobre tua igreja, será derramada também através da tua palavra. Capacita-nos, unge-nos, para que tenhamos a mesma unção que foi dada ao teu lindo e maravilhoso ministério de louvor. Muito bem, Igreja do Senhor, para que tenhamos a convicção de que esse Deus é imutável, ele não muda, ele é irrevogavelmente santo, maravilhoso, detentor de toda uma estrutura, ele não muda. E aí, nós temos que lembrar um momento e uma pergunta que razoavelmente se faz, não é? Por exemplo, se ele não muda, e não muda mesmo, jamais mudará, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia diz que ele arrependeu-se de haver criado o homem, não significa que ele pecou ou errou para que se arre na mente
essa volta na mente fosse de erro. Não, ele volta quando ele sentencia, a sua palavra é sentenciadora. Por exemplo, se fores fiel, se fores temente à minha palavra, eu te ouvirei e liberarei e te libertarei. Porém, se fores rebelde, serás devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, quando ele arremete uma sentença, ela está posta na palavra, irrevogável, imutável. Agora, dentro dessa visão, o homem, o ser humano, vai cometer ou não os seus erros, e a palavra é maravilhosa. Quando ele peca, o homem peca, ele pode arrepender-se. E com o seu arrependimento humano, aí sim, ele volta à sua mente, volta, encara o erro, dá a volta e muda o seu caminho. A partir desse momento ele colherá as consequências, mas o Deus vivo o perdoará. Retirará dele a sentença de morte. Então, até nisso, a palavra de Deus é imutável e irrevogável para que entendamos e para que nada de duvidoso surja na nossa mente. Então, nessa noite, nós vimos a imutabilidade do Senhor posta no versículo, quando diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Tanto a dádiva quanto o dom são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de mudança. Então, toda a sua palavra profética, vaticinal, toda a sua palavra profética condicional, ela está posta de uma imutabilidade, de uma visão de total, irrevogável posição divina de não retroceder. Mas ele é glorioso. A Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito bem. Dando continuidade, nós queremos ver também no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, capítulo meia dúzia, versículos de 17 a 18. Hebreus 6, meia dúzia, portanto, de 17 a 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu continuo aí no Hebreus, na carta aos Hebreus 6, de 19 a 20, colocando esse complemento. Aí eu termino no capítulo, ou no versículo 18, que já corremos para o refúgio, olha, a fim de lançar mão da esperança proposta. 19, a qual, esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, glórias! Bendito seja o nosso Deus, que nos coloca na palavra forças e sinais de que ele não muda, de que ele é maravilhoso. Por exemplo, aqui no que lemos, ele querendo mostrar mais firmemente a imutabilidade da sua promessa, do seu propósito, ele se interpôs. O que é se interpor? Como não tinha ninguém para jurar, como ninguém é maior do que ele, como não há nos céus, na terra, no inferno, criatura que possa sobrepujá-lo, ele se interpôs entre ele e a sua divindade com juramento. Olha que coisa linda. Para que, mediante duas coisas imutáveis que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ora, uma esperança nos foi proposta, e quem fez a proposta é fiel.
Então ele se interpôs com o juramento. Irmão, Deus jurou por si mesmo que todas as coisas que estão nessa palavra, para você que é herdeiro, para nós que somos herdeiros, se cumprirão. Ele fez a promessa, ele é fiel. Não há quem possa tomar-lhe esse poder, esse propósito, porque as suas promessas e as suas alianças são irrevogáveis, são imutáveis. E, continuando, ele vai, por isso que eu li propositalmente, a qual 19, 6:19, temos por âncora da alma, referência, bússola da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como sumo sacerdote, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Segura aí na vírgula. Alguém poderia dizer e criar, como já foi criada uma heresia? Bom, se Jesus rasgou o véu, entrou no Santo dos Santos, o véu foi rasgado, entrou de uma vez por todas e definitivamente, aí lá vem a heresia. Então nós que o aceitamos não precisamos de congregar, de submeter-nos, porque ele entrou no véu, e se ele entrou, também estou dentro. Então, uma vez salvos, sempre salvo, ele entrou de uma vez por todas. E essa malignidade, essa expertise e esse engano tem levado muitos para o buraco. Mas aí o Senhor arremata com algo glorioso, eu vou repetir, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Aí vem uma ordem, vem uma organização. Segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem dele próprio, segundo a ordem de um que não tem princípio nem fim, de existência, segundo a ordem daquele que criou todas as coisas, e como rei da paz foi até Abraão. E nesse momento, nós temos uma ordem, não é à toa, não é a revelia, não é como alguém que irresponsavelmente quer dizer, não, Jesus entrou no véu, agora o véu se rasgou, não é preciso mais intermediário. É sim, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a liderança espiritual da igreja. Amém, amados? Glórias a Deus, amém, para mim também. Muito bem. Dando prosseguimento. Dos Salmos 25:14, há uma palavra muito maravilhosa para todos nós. 25:14 dos Salmos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais que temem, têm reverência por ele, ele dará a conhecer a sua aliança. Então, amados, não é de qualquer forma, é para os que o temem, o respeitam, o reverenciam, submetem-se à sua ordem, à sua palavra. Ele, então, torna-se íntimo de quem a ele teme, de quem a ele conhece, porque quem tem a intimidade do Senhor é o que o teme, tem a sua intimidade, e para esses que o temem, ele se revela intimamente e dá-se a conhecer pela sua intimidade. Existe um louvor lindo, não é que eu esteja pedindo esse louvor, a Tchelle já está rindo. Esse louvor, não estou pedindo, só estou comentando, ele fala que não é religiosidade, a pastora está balançando a cabeça, ele quer intimidade. Amém, amados? Ele quer relacionamento, ele quer reciprocidade. Deus é maravilhoso e tudo que ele faz é assim, regado à sua maravilhosa bênção. Nessa noite, aproveitando o ensejo da presença muito honrosa entre nós, dos líderes da nossa igreja no Cidade de Deus, pastores Haroldo e Neubis, eu peço que o nosso amado pastor Haroldo Jimenez, nosso líder no Cidade de Deus, nos possa ler, nós vamos acompanhar no livro do Gênesis, um fato conhecido, que é uma narrativa histórica. Gênesis 26, de 26 a 29. Gênesis, igreja,
estou repetindo para a igreja e para o internauta, Gênesis 2:6, de 2:6 a 29, de 26 a 29. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Glórias ao Senhor. Fato conhecido, fato já comentado, inclusive, aqui numa doutrina, de uma perspectiva linda da palavra. Olha lá, Abimeleque era rei de Gerar, né? Gerar, uma cidade que, no tempo de Abraão, lá em Gênesis 20, verso 2, narra, a qual cidade, e esse Abimeleque, rei de Gerar, levou, quando conheceu Sara, para o seu harém. E Sara, muito bonita, apesar da idade muito linda, ela foi satisfatória aos olhos do rei Abimeleque. E Abraão, por não estar naquele momento preparadíssimo para esse revés, escondeu de Abimeleque que era esposo de Sara. Então Abimeleque o teve como irmão de Sara e não como seu esposo. E ele então cooptou Sara para o seu harém. Nesse momento, repare, Deus tratou com Abimeleque, que foi em sonho revelado por Deus que não tocasse nela, porque ela era esposa de um ungido de Deus. Então ele diz claramente: olha, ô Abimeleque, deixa eu te dar uma palavra aqui em sonho, não toque naquela mulher que está no teu harém. Não toques nela, porque ela é esposa do ungido meu, e citou o nome dele. E então, nesse momento, Abimeleque desperta, atônito, espavorido, e vai atrás e manda chamar Abraão. O que fizeste? Como é que tu me dizes que ela é tua irmã e ela é tua esposa? E nós conhecemos a história, é quando entra essa narrativa, já lida pelo nosso pastor Haroldo, muito bem lida, que esclarece que naquele momento houve, olha que coisa linda. Eu vou novamente ler a leitura do nosso amado pastor para reforçar essa visão. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odeias e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Gerá ficava ao sul de Gaza e de Berseba, que é Berseba do português. Ao sul de Gaza e Berseba, cidade distrital dos filisteus. Então, Gerar, repito, era uma cidade distrital, uma cidade distrito dos filisteus. Então, nesse momento, houve aí uma abordagem e ficou claro que haveria uma aliança de respeito, de paz, fincada entre Abimeleque e Sara e seu esposo. Muito bem, eu quero agora que a nossa amada e linda pastora Nayuf, serva de Deus, nos leia na íntegra, e nós vamos acompanhar essa leitura, Isaías 59. Isaías 59, minha pastora. Versículos de 19 ao 21. Atente bem. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa.
Está rasgado aqui. O que tem escrito aí? Impelida pelo Impelida Espírito pelo do Espírito Senhor. do Senhor. Perdão, igreja, que está rasgadinha. Está Minha Bíblia. rasgadinha a Bíblia dela. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Vou aqui para essa leitura para que nós entendamos algo. 19, muito bem lido já pela nossa pastora. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. 20. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Existe aqui um termo maravilhoso, que se converterem. Ah, irmão, a conversão é indispensável. A volta, o retorno ao Senhor é uma condição indispensável para que ele ouça, para que ele tenha comunhão comigo e contigo. Então ele é lindo quando ele fala: virá o Redentor a Sião e ao de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, profeta de Deus, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, da boca deles. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, a todos que se convertessem a ele, a todos que foram chamados pelo seu nome, filhos de Jacó, filhos de Israel, o Senhor prometeu e fez uma aliança aos que se converterem e aos que se convertessem e aos que são convertidos, de que ele não se apartaria de nós ao ponto de, também proporcionalmente, nós não nos apartarmos de sua palavra. Porque a Bíblia diz que se nos apartarmos da palavra, seremos devorados à espada, lá em Isaías, capítulo 1. Então não é o caso. Em nome de Jesus, nós estamos desenvolvendo aqui um raciocínio dentro do tempo permitido. Muito bem. Essa palavra é muito conhecida também da amada Igreja do Senhor e se encontra em Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, repare que a promessa de Isaías 59, de 19 a 21, seria para os filhos de Israel, para os filhos de Jacó. Seria para aqueles que não se apartassem da palavra, que se convertessem. E aqui continua algo maravilhoso em Romanos 11, igreja. Romanos 11, 26 a 27. Dentro daquela condição, ao se converterem. Amém, amados? Vamos lá. 26 a 29. A 27. Obrigado, pastora. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, quando se converterem. Esse texto casa com Isaías 59, já lido pela nossa pastora. Ele fez uma aliança com Jacó para todos aqueles que se convertessem. E essa aliança perdura até os nossos dias e perdurará até o arrebatamento da igreja. Que coisa linda! Até o arrebatamento da igreja, quando ele salvará um restante, um remanescente fiel, que será o povo de Israel. Eu quero repetir a leitura. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança, versículo 27, com eles, quando eu tirar os seus pecados. Que gloriosa visão. E é por aí que nós entendemos que o Deus vivo tem firmeza com a aliança aos gentios,
tem firmeza e imutabilidade com a aliança a Israel, e tem firmeza e imutabilidade para aqueles que serão salvos dentro da grande tribulação. Ele também salvará aqueles mártires que não se entregarem e não se deixarem marcar pelo sinal da besta. Ele terá misericórdia e ele fará isso dentro da própria grande tribulação, que vai incluir entre os gentios mártires os judeus, um remanescente que não será executado. Deus não permitirá. Muitos serão mortos, mas não serão executados, romperão com o anticristo e gritarão e suplicarão. E Zacarias e Malaquias narram isso de forma gloriosa. Muito bem. Agora, atenção. Outra aliança que ele tem conosco, outra aliança tão linda e tão maravilhosa, que ele não abre mão, porque é segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo a ordem do seu amor, que se encontra nos Salmos de número 50, somente o versículo 5. Eu peço uma leitura com o Christian Lucas. Depois a missionária Mara Simone repetirá a mesma leitura de Salmos 55. E por fim eu concluo. Tranquilo, sem pressa, Christian, pode ler. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Oh, glória! A missionária Mara Simone vai repetir a mesma leitura dos Salmos 50, verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Congregai os meus santos, congregai os meus separados, congregai aqueles que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Quantos aqui fizeram aliança de lábios que glorificam o nome do Senhor com ele? Digam amém. Quantos aqui têm a aliança de congregar? Porque essa aliança é dele. Aqueles que temem ao Senhor, ele dará a revelar sua intimidade. Aqueles que temem ao Senhor obedecem uma liderança. Aqueles que temem ao Senhor congregarão. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Repara que ele não diz congreguem-se aleatoriamente, é congregai. Ele dá uma ordem, dá uma liderança. Lembram da cabeça, a barba e agora das vestes de Abraão? Ou de Arão, perdão, de Arão, amém? Sai daqui, Abraão. Abraão se meteu aqui, não foi chamado, mas Abraão é amado nosso, amém? É nosso pai na fé. Igreja do Senhor, nesta noite, quantos aqui tem a aliança de congregar? Quantos aqui tem a aliança de adorar? Quantos aqui tem a aliança eterna com ele? Pois eu quero te dizer nessa noite o óbvio, ele tem aliança eterna conosco. Ele tem aliança eterna conosco. Eu dizia no áudio maravilhoso, curto, para minha linda e amada mamãe, que nunca na vida foi internada. 87 anos, nunca foi internada. Fez cirurgia aqui, 3h30 no lugar, fazendo a cirurgia ocular maravilhosa, nunca foi internada, está agora. Mas eu dizia, mamãe, a senhora está nas mãos do Senhor, a senhora está nas mãos seguras e fortes do Deus vivo. E ela está lá tranquila, obviamente, à espera de que o Senhor haja, e eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel em todas as suas alianças. Quantos de nós podemos aplaudi-lo? Glorioso e majestoso Deus, a ti a honra, a glória e o louvor. A ti, Pai, nós conferimos e delegamos a honra devida ao teu nome. Obrigado, Pai, que saibamos que todas as tuas promessas, formatadas em alianças, pactos, concertos, que são a mesma coisa, aliança, pacto, concerto, porque não tem fim, são alianças eternas, elas irão prosperar em nossas vidas, elas irão ser para nós um referencial de que quem fez a promessa é fiel. Por isso, Pai, preferimos até deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas nessa noite, Pai, louvado seja o teu nome. E agora o ministério de louvor suba, caminho ao altar, para que juntos a esse maravilhoso ministério possamos desenvolver louvores dignos da presença dele, que nos fez alianças eternas, irrevogáveis, imutáveis, que o Senhor nos
capacite a adorá-lo através dos louvores também nessa noite, em o nome de Jesus. Amém.